Graça e paz. Novamente hoje estaremos aproveitando a oportunidade para tirar algumas dúvidas. Mas antes, feche os olhos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de podermos abrir a tua palavra e tirar algumas dúvidas. Ser com os teus servos, ilumine o coração dos teus servos e ser com esse estudo desta noite. Em nome de Jesus. Amém. A primeira dúvida: ter árvore de Natal é pecado? Não. Ter árvore de Natal não é pecado. Algumas pessoas dizem que ter árvore de Natal é idolatria, mas ninguém adora a árvore de Natal. Nenhuma passagem bíblica condena usar uma árvore como decoração. Se a árvore de Natal serve apenas para decoração, ela não é errado ter em casa. A tradição da árvore de Natal começou por volta do século XV ou XVI, e alguns dizem inclusive que Martinho Lutero foi o primeiro a fazer uma árvore de Natal em sua casa. Usar decorações em tempos de festa é normal, é aceitável. Inclusive, um detalhe chama sua atenção: quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo decorou as ruas com folhas para celebrar sua vinda. Mateus, e aí nós vamos mexer bastante com a Bíblia. Abra sua Bíblia se você puder, Mateus 21, verso 8 e verso 9. Mateus 21, verso 8 e verso 9, que diz: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Por outro lado, ninguém é obrigado a ter uma árvore de Natal em sua casa. Se você não quiser ter, não tem problema. Siga a sua consciência. Mas um detalhe importante: respeite a opinião dos outros. Romanos 14, verso 22. E aí eu peço para você acompanhar a leitura, acho que vale a pena. Romanos, capítulo 14, verso 22. O texto diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, a sua consciência é que vai ditar, digamos assim. Mas não condene ninguém que tem árvore de Natal. Uma segunda dúvida: cristãos devem celebrar o Natal? Muitos cristãos não celebram o Natal. E aí se utilizam de vários argumentos. O primeiro argumento: dizem que a Bíblia não ordena que cristãos celebrem o Natal, e aí proíbe o mesmo. Segundo eles, a Bíblia diz que é proibido. Segundo, não existe indicação de que os primeiros cristãos celebravam o Natal. É a justificativa deles. Eles também justificam a não celebração do Natal dizendo que Jesus não nasceu em dezembro. Um outro fato interessante é que eles dizem que atualmente o Natal é uma celebração do materialismo. E também dizem que a celebração popular do Natal tem origem em festas pagãs, assim como elementos associados como a árvore de Natal. E por fim, eles dizem que Papai Noel é um mito que tira o foco de Jesus. Por outro lado, nós temos algumas respostas mais comuns dos cristãos que celebram o Natal. A Bíblia não ordena, nem isso é importante. A Bíblia não ordena nem proíbe especificamente a celebração do nascimento de Jesus, mas encoraja. Vamos ver o anúncio dos anjos de alegria, por exemplo.
Um outro fato, existe muita discussão sobre quando Jesus nasceu e não há consenso, mesmo entre estudiosos. É possível que Jesus tenha nascido em dezembro, embora não se tenha certeza, mas celebrar o Natal é importante. A família se reúne, nos lembramos de Jesus, oramos. Como é bom reunir a família. Um outro fato interessante é que os cristãos devem celebrar sim o Natal, de forma diferente, é claro, não caindo no materialismo, mas devem. É bom, faz bem. Um outro fato interessante, uma outra resposta muito comum para aqueles cristãos que celebram o Natal, eles dizem que cristãos devem aproveitar todas as oportunidades para exaltar a Cristo e transformar completamente mesmo celebrações pagãs em algo que honre a Deus. Um outro fato é que ninguém vai adorar a árvore de Natal. Uma outra justificativa importante, é verdade que Jesus tem que ter o centro de toda a nossa atenção e devemos condenar a mentira. Cristãos não precisam de forma alguma aceitar Papai Noel para celebrar o Natal. Nós não estamos ali celebrando Papai Noel. Portanto, se você puder, tenha uma árvore de Natal em sua casa. Se você puder, celebre o Natal, faz bem, une a família. A confraternização é muito importante, mas lembre-se que Jesus é o centro deste momento. Ele nasceu para nos dar vida, ele nasceu para nos dar uma oportunidade de um dia vivermos no céu. Então, sim, todo cristão deve celebrar o nascimento de Jesus, o Salvador. Mas é importante, cada um tem a liberdade de fazer isso de acordo com a sua consciência. E como o Espírito Santo guiar, e não precisa ser em nenhuma data específica. Nós celebramos o nascimento de Jesus todos os dias. Mais uma dúvida, ainda com relação ao Natal. Qual o verdadeiro significado do Natal? É uma festa pagã? O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, nós sabemos disso. Natal significa nascimento. O nascimento de Jesus foi um evento muito importante para todos nós. O Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos celebra o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus à Terra foi importante demais, porque nos deu o quê? Salvação, esperança de um dia estarmos no céu. Ao se tornar um homem, Deus mostrou que Ele se preocupa conosco. O sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição não teriam sido possíveis se Ele, Jesus, não tivesse nascido como um homem. Não se sabe exatamente quando Jesus nasceu. O dia 25 de dezembro é apenas uma data escolhida para lembrar o nascimento de Jesus todos os anos. Em alguns países, o Natal é celebrado dia 6 de janeiro. Vamos lá, outra dúvida. Quem foram os 3 reis magos? Diferente das tradições de Natal, a Bíblia não usa a expressão 3 reis magos ou 3 reis. Ao falar sobre os viajantes que foram visitar Jesus depois do nascimento, veja Mateus 2:1, acho que fica mais claro para nós. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, verso 1. E aí você vai ver com clareza que eles não foram reis, né? Diz o texto lá, Mateus 2:1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Na verdade, ao escrever esse relato, Mateus usou magos para se referir àqueles que visitaram Jesus.
Essa palavra provavelmente se refere a pessoas que se dedicavam à astrologia e a outras práticas de ocultismo. Várias traduções da Bíblia descrevem essas pessoas como astrólogos, magos. Um outro detalhe interessante era o nome dos magos. Qual era o nome deles? Gaspar, Belchior e Baltazar. Os nomes foram dados, mas se baseiam apenas em lendas. Saindo um pouco do Natal, uma outra pergunta, uma outra dúvida: a origem dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais foram estipulados pela Igreja Católica Romana, perto do século VI, e são eles: inveja, soberba, ira, preguiça, gula, avareza e luxúria. Vamos ver devagar uma por uma. Por exemplo, soberba. A soberba está ligada ao orgulho. A ideia de que o ser humano é o próprio Deus. Tudo que se faz é mérito próprio. E o eu é mais importante de tudo. Vamos ver isso? Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Gálatas, capítulo 6. Diz o texto, versículo 4. 4, versículo capítulo 6. Diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Inveja. A inveja está ligada à cobiça e várias categorias de inveja: bens materiais, emprego, estudos, famílias, amizades. As pessoas têm inveja das mais diferentes naturezas ou categorias. Lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis. Como sempre, abra sua Bíblia, vamos mexer juntos com a Bíblia, vamos abrir juntos, vamos acompanhar a leitura do texto. Gênesis 37, versículo 4. Diz o texto: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Um outro pecado capital: ira. Ela está ligada à emoção excessiva, paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. Quando aguardamos mágoa de alguma situação, não perdoamos como Jesus orienta. A ira, ela se torna um pecado quando quem está irado se recusa a acalmar e acaba por guardar mágoa e rancor. Olha o que diz Mateus, lá no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 22. Mateus, capítulo 5, verso 22. Diz o texto assim: 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem profere um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Um outro pecado capital: a avareza. Na verdade, a avareza está ligada ao apego ao dinheiro. O dinheiro passa a ser tudo, foco principal, e assim se torna um Deus. Lá no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver o que se diz sobre a avareza.
Mateus 6, 24. A questão da avareza é tão séria que cabe aqui uma mensagem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem muita gente pensando em dinheiro. Não pensa em pessoas. Não pensa em amar, quebrar coração. Mas enfim, vamos ver o quinto pecado capital: luxúria. A luxúria está apegada ao apego aos prazeres, um desejo descontrolado por prazeres carnais. Mateus 5, 27, o texto é uma frase curta, mas de um significado muito grande. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Gula é o sexto pecado capital, ou glutonaria. Está ligada a comer excessivamente, demonstra falta de domínio próprio. E aí vem Filipenses, lá no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 19. Diz o texto: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E por fim, nós temos o sétimo pecado capital: preguiça. A preguiça está ligada à falta de disposição ou vontade. Quando queremos descansar muito mais do que precisamos. E assim, nós corremos sério risco de deixarmos de fazer coisas mais importantes e sérias, em função de Deus e do próximo. A segunda carta de Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 3, versos 11 e 12. Ele diz assim, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 e 12. Diz o texto: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então o que nós aprendemos sobre os 7 pecados capitais? São 7, né? Obviamente. Vamos lá: inveja, soberba, ira, preguiça, gula, avareza e luxúria. Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos tirando outras dúvidas. Envie para nós e nós estaremos tentando responder. Nós temos algumas dúvidas na fila, né? E vamos tentar responder a todas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Feche seus olhos, nós vamos orar novamente. Senhor, obrigado. Obrigado porque tivemos a oportunidade de tirar dúvidas. Obrigado por esse espaço tão importante. Visita, Senhor Deus, a família da Tua igreja, os nossos visitantes, aqueles que nos visitam. Contempla, Senhor Deus, a todos com a Tua bênção, com a Tua paz e proteção. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus te abençoe.